uma antiga lenda local que Deus, enquanto criava a Terra, resolveu parar para cortar as unhas. Alguns pedacinhos caíram no norte do Oceano Atlântico e se transformaram nas Ilhas Faro. Vim parar num arquipélago formado por 18 ilhas, situado entre a Escócia e a Islândia. Já que falamos em lendas, e são incontáveis as lendas faroenses, uma outra diz que os primeiros habitantes a se estabelecerem na região teriam sido vikings originários da Noruega. Eles queriam seguir até a Islândia, mas, como não conseguiram, tiveram que ficar no meio do caminho e se tornaram os primeiros moradores das Ilhas Faro. A palavra viking significa guerreiro. Então, dá até para dizer que 6 vikings do futebol brasileiro deixaram o Rio de Janeiro e o Espírito Santo para jogar bola nos famosos B68 e Gotha. Digo famosos sem um pingo de ironia. Nas Ilhas Faro, todo mundo conhece o B68 e o Gotha. E todo mundo significa mais ou menos 50 mil pessoas que talvez já tenham ouvido falar dos 6 brasileiros. Eles chegaram aqui não faz nem uma semana. Quando eu ainda estava no Brasil, não tinha mais vaga ideia do que eu iria encontrar. Agora, já ter perambulado um pouco, eu ainda não tenho a mais vaga ideia de como definir isso aqui. Por enquanto, acho que eu só consigo olhar para as Ilhas Faro como uma espécie de paraíso social meio escondido. A proposta recebida pelos brasileiros de vir para cá tá me parecendo que é mais ou menos como ter acertado na loteria. A viagem que eu fiz às Ilhas Faro foi em 1999. De vez em quando eu tinha que procurar no mapa o nome da cidade onde eu já estava. Tórshavn. Tórshavn é a menor capital do mundo, possivelmente a capital com menos problemas também e certamente uma das menos conhecidas. Até o dia em que eu comecei a preparar a minha viagem, olha, confesso que eu sequer tinha ouvido falar dessa cidadezinha. E o mais incrível é que a tal cidadezinha tem teatros, museus, discotecas, muitos restaurantes, além de uma remota história medieval. Apesar de ter apenas 18 mil habitantes, ou quem sabe por causa disso, a vida em Tórshavn, a capital das Ilhas Faro, reforça a ideia de paraíso. Criminalidade, poluição, engarrafamento e outros males comuns nas capitais do mundo, aqui não tem vez. Para completar, o índice de alfabetização é de 99,9% e nunca foi registrado um único caso de AIDS. Aqui eu vou te dizer, aqui é uma família. Aqui não tem discriminação, não tem racismo, não tem nada. É totalmente diferente do Brasil. É o paraíso, né? Aqui, como diria, aqui é o verdadeiro paraíso. Para você ver que é tanto paraíso aqui que as portas não tem nem chave, não tem nem tranca na porta. Quem trabalhar de chaveiro aqui morre de fome. Tórshavn é a capital de um território. Sim, porque as Ilhas Faro são um território com boa dose de autonomia, é verdade, mas que pertence à Dinamarca. Os dinamarqueses gostam de afirmar que as Ilhas Faro fazem parte do país, assim como, por exemplo, Copenhague, que é a capital da Dinamarca. Já os faroenses preferem acreditar que eles são um estado independente sob proteção dinamarquesa.
A maior parte da receita anual do território, de fato, sai dos cofres da mãe Dinamarca. Mãe e filha usufruem de um dos mais altos padrões de vida do planeta. Aqui a gente pode fazer uma coisa que lá no Brasil nós não podemos. Hoje a gente pode deixar uma coisa aqui, esquecer uma coisa assim num bar ou então num clube, que do jeito que você deixou vai ficar, porque ninguém mete a mão. As pessoas aqui só metem a mão nas coisas que pertencem a elas próprias. Aqui no Brasil não, você deixa um negócio no Brasil assim, que pertence a você, você esquece, quando você retornar você já não vê mais. Então quer dizer, é uma lição de vida que nós estamos tendo agora também. Tórshavn foi fundada no começo do século IX. O solo aqui não é bom para plantar, o melhor porto não é o daqui, mas a localização é bem central, por isso é que ganhou o status de capital. Assim como Brasília foi erguida no centro do país, Tórshavn também ocupa uma localização estratégica. Eu vim a Tórshavn sozinho porque os brasileiros estavam trabalhando. Eles vivem em duas vilas, chamadas Gotha e Toftir, a mais ou menos 1h30 de carro daqui. Dá para andar de uma ponta a outra de Tórshavn a pé em 40, 50 minutos. Cidade pequenininha e bem interessante. O passado medieval ainda está presente nas casas de pedra e madeira. Mas também existe a parte moderna, como eu já comentei, com teatros, hotéis, restaurantes. Para um mini centro urbano com 18 mil pessoas, até que a infraestrutura local é surpreendentemente boa. Tórshavn ainda está longe de poder sediar os Jogos Olímpicos de Inverno ou algum outro mega evento que tenha a ver com o clima da região. Mas, pelo menos, o encontro anual dos Vikings, esse faz parte do calendário faroense. Os guerreiros gostam daqui. Os do Brasil, que nunca tinham saído do país, tiveram que perder o medo e andar de avião pela primeira vez. Nós temos que ver o lado bom da coisa, né? O Robson inexperiente, nunca pegou um asa dura, então é admissível. É admissível nosso companheiro. Asa dura é o que? Avião? Avião, asa dura é avião. Nosso companheiro a gente tem que levar em consideração que o nosso companheiro não está acostumado, né? Tá meio tímido. É o terceiro. Rapaz, aqui o rapaz viajou 11 horas, não quis ir ao banheiro, não quis comer nada, pensando que ia ter que pagar na saída. Por que você ficou num voo de 11 horas sem ir ao banheiro? Não me deu vontade, né? Durante 11 horas? Durante 11 horas. Que isso, cara? Nas escolas das Ilhas Faro, as crianças aprendem a falar dinamarquês, mas o idioma principal é o faroês. Nas escolas das Ilhas Faro, os adolescentes também adquirem fluência no inglês. Nas escolas das Ilhas Faro, todo menino tem o material escolar básico completo, independentemente do pai e da mãe serem mais ou menos ricos, estarem ou não empregados. Nas escolas das Ilhas Faro, se aprende que não é preciso ter muito e que é inadmissível que alguém tenha muito pouco. Nas escolas das Ilhas Faro, se aprende que o próprio bem-estar depende do bem-estar do outro. Moisés, o que mais te impressionou aqui nas Ilhas Faro e até agora? As pessoas são muito amáveis, acho que se trata como se fosse uma família. Em si, a equipe é uma família, que eles tratam
não existe diferença entre pobre e rico aqui. Aqui todo mundo é igual. Acho que isso me impressionou. Isso é bastante importante para que nós possamos fazer um bom trabalho. Nas escolas das Ilhas Faro é possível, eu arriscaria até que é provável, que algum professor de vez em quando fale sobre o conceito de utopia. A gente passou a usar essa palavra no cotidiano como sinônimo de algo inalcançável. Para de utopia, isso não vai acontecer nunca. Utopia, na sua origem, é o nome da obra escrita pelo inglês Thomas Morus em 1516, 500 anos atrás. Naquela época, Thomas Morus se mostrou indignado com o fato de que poucas pessoas tinham quase tudo e a maioria não tinha nada. Ele então criou uma sociedade imaginária ideal em que haveria uma divisão justa dos bens e do solo, sem antagonismo entre a cidade e o campo, sem gastos supérfluos ou luxos excessivos. Thomas Morus imaginou um país em que tudo estava organizado da melhor forma. De fato, esse país não existe. Talvez exista um território com essas características. Aqui nós fomos recebidos muito bem. A maioria dos jogadores, no caso Moisés e nós que estamos juntos, eu, Marlon, Lúcio e o Júnior, já vamos receber nossa casa dentro de 2 ou 3 dias, no caso, quarta ou quinta-feira. E não falta nada, aqui a gente não tem despesa nenhuma. Tu vai num lugar, você recebe as coisas de graça. Você vai em outro lugar, todo mundo te trata bem, todo mundo ri. E no fato de você ser pretinho é novidade, né? Porque aqui não tem, é raro isso. Ser pretinho, todo mundo tá rindo pra você, todo mundo quer conversar contigo. E eu acho que aqui nós encontramos mais do que nós esperávamos. O nome Tórshavn significa o Porto de Thor. Thor é um dos deuses mais populares da mitologia aqui no norte da Europa. Ele é o deus do trovão, uma figura incrivelmente forte, adorada pelos marinheiros. Thor tinha um martelo fabricado por anões. No tradicional mundo dos vikings, amuletos como esse ainda são valorizados. Olha um viking ali. Muita gente logo imagina a figura de um homem alto e forte, vestido com pele de animal e usando um capacete com chifres. Na verdade, não era bem assim. Essa imagem tem pouco ou nada a ver com o que eles eram. Os vikings tinham origem sueca, norueguesa ou dinamarquesa. E de fato, esses povos estão entre os mais altos do mundo. A região de origem dos vikings é conhecida como Escandinávia, no norte da Europa. Mas nem todo escandinavo era viking, como se pensa de vez em quando até hoje. Eles eram considerados ótimos guerreiros e exímios navegadores, tanto que se expandiram pela Europa de forma espantosa entre o século VIII e o século XII. E se os vikings fazem parte da história das Ilhas Faro, então quem sabe se a vocação náutica e a força física dos faroenses não são herança deles. No próximo bloco a gente vai conhecer um dos homens mais fortes do mundo. Parece coisa de história em quadrinho, mas não é. Até já!
Agora eu vou apresentar a vocês o ilustre faroense Regin Vagadal, considerado um dos homens mais fortes do planeta. Eu o conheci quando estive nas Ilhas Faro, em 1999. Viver no isolamento desse arquipélago frio do Atlântico Norte pode fazer muito bem aos músculos. Se é por conta da dieta à base de peixe, do ar puro aqui nas ilhas ou da baixa temperatura, a gente não pode garantir. Mas fato é que nasceu nas Ilhas Faro um homem que está entre os 10 mais fortes do mundo. Regin Vagadal. I read you eat a lot of fish. Is it true? Yeah, that's true. Faroes Seafood or Faroe Seafood, they are my head sponsor. They sell fish product everywhere, so I also love fish. Fish for breakfast, for lunch, for dinner? No, not breakfast. Nas outras refeições é provável que Regin Vagadal coma carne de ovelha. Afinal de contas, Faro significa ovelhas. Ilhas das Ovelhas. Os faroenses têm o maior carinho por elas, mas a imensa maioria da população não é vegetariana. As ovelhas fornecem lã para os faroenses, trazem divisas para o país porque a lã é exportada e também, eventualmente, vão parar na panela. Confesso que eu optei por não prová-las. Nos meus 4 ou 5 dias por aqui, passei à base de peixe. E não vi uma cabeça de gado sequer. Nenhum boi, nenhuma vaca, bezerro, nada. Frango, só no cardápio de um restaurante, se não me engano. Galinha viva, não tive notícia de nenhuma. Porco, então, todas essas carnes, assim como os legumes e as verduras, as Ilhas Faro têm que importar. Regin Vagadal começou a ficar forte na indústria da pesca, é verdade. Ele trabalhou numa fábrica de processamento de peixe, assim como faz o sexteto, Marlon, Marcelo, Moisés, Lúcio, Robson e Júnior. É um trabalho braçal. Os 6 brasileiros limpam e empacotam peixe durante o dia, treinam à noite, jogam no fim de semana. Quer dizer, jogo só quando o campeonato começar em meados da primavera. Durante todo o inverno, os campos de futebol descansam na geladeira. What do you know about Brazil? I know that Ronaldo comes from there and the best football player in the world, and I guess that must be one of the best world team. Regin participa com frequência de exibições ao ar livre em que ele tem que puxar um avião grande ou levantar um carro, carregar não sei quantas pedras para lá e para cá por não sei quanto tempo para quebrar o recorde não sei das quantas. Por isso é que ele treina também à noite, quando a temperatura está próxima do mínimo. Assim ele se acostuma com as adversidades. No momento, para ele, o frio não faz nem cócegas. 2 graus abaixo de 0. Só tem louco aqui nas Ilhas Faro. No, I was always interested in lifting weights and that stuff. I think it's in the family. My granddad was very strong when he was young, and I always loved watching the strongman competition. So I guess that's why. No ranking mundial, a melhor colocação já obtida pelo bravo Regin Vagadal foi a 10ª. Agora, no coração dos faroenses, o primeiro lugar é dele. E olha, vai ser difícil que alguém do sexteto brasileiro ou de qualquer outra modalidade
consiga desbancá-lo do posto de atleta mais popular do território. Do you enjoy the feeling of being known here in the islands, being an idol here? I got used to it, so I don't think about it anymore. I know everybody knows me, but I don't think about it. Regin Vagadal, o homem que leva o nome das Ilhas Faro para vários cantos do mundo. Dono de uma coleção de prêmios e títulos, é a vedete, a superestrela. É o Ronaldo faroense, o Romário das ilhas. E ganha a fortuna de 2.500, 3.000 dólares por mês. Depende da época, de quanto a competição vai pagar de cachê. Colocando em reais, o sujeito que os garotos imitam. Aquele que as crianças sonham em se transformar quando crescer. Pois bem, o sujeito ganha mais ou menos 9.000 reais. Um salário muito bom, sem dúvida, mas que a gente bem sabe que não chega nem perto do faturamento das estrelas do futebol, por exemplo. Um craque de verdade no Brasil pode ganhar esse valor por dia. 9.000 por dia. Um grande ídolo na Itália ou na Espanha talvez receba 9.000 reais por hora de trabalho. Falando sério. E os 6 desconhecidos, os vikings dos trópicos, humildes guerreiros, vão depositar na conta bancária todo mês cerca de 2.000 dólares cada um. Algo em torno de 5.500, 6.000 reais pela dupla jornada de trabalho. Peixe e futebol. Para mim, o que eu acabei de contar é absolutamente incrível. Entre o super famoso e o trabalhador simples, a diferença salarial é de 20%, 30%, 50% no máximo. É muito mais do que um exemplo de distribuição de renda equilibrada. Hello, senhor Thomas Morris. Já se passaram 5 séculos desde que Vossa Excelência escreveu a obra intitulada A Utopia. Às vezes, aqui nas Ilhas Faro, eu tenho a impressão de que os meus 6 conterrâneos vão ter o privilégio de viver numa sociedade muito parecida com aquela que o senhor imaginou. Que país é esse, senhor Thomas Morris? Que país é esse? É verdade, é um território, não é um país. Um palpite. Vou jogar a bola pro ar, vamos ver, hein? Um palpite dos 6. Quem será que vai formar família aqui? Ixi, rapaz, eu sei quem vai formar família aqui. Acho que quem vai formar família aqui, com certeza, é o Marcelo. Dos seis que estão aqui, pode ter certeza, é o que tá na frente. O Marcelo? É o Marcelo. Por quê? Porque ele falou que ele vai voltar pro Brasil com uma loura de olhos verdes. E um filho. Esses caras estão complicando. Moreninho com olhos azuis. Ele falou. Nossa. Então ele tá na frente. Vai nascer pretinho com olhos azuis? Moreninho com olhos azuis. Ele falou. Então ele tá na frente. Você tá vendo o Marcelo com quantos filhos daqui a alguns anos? Já uns 3 já. Só esse ano, pra começar. Já vai começar com 3 já. Isso, rapaz. Foi muito legal acompanhar a primeira vez dos brasileiros nas Ilhas Faro. Eu já contei, né, que tudo era a primeira vez para eles. O exterior, a neve e, para a grande maioria das pessoas, o contato com gente de um país chamado Brasil era a primeira vez também do lado de lá. Bom, na fábrica de peixe, quando entramos pela primeira vez, eu notei que todo mundo ficou assim, meio paralisado. Eu estava com a câmera desligada ainda. Mas quem limpava peixe parou,
Quem conversava se calou na hora. Foi muito curiosa essa reação coletiva, porque diante dos faroenses branquinhos, a maioria lourinha, estavam 6 homens de pele morena. Eu era o 7º, mas ninguém olhou para mim. Os olhares todos para o diferente. No caso, o muito diferente, né? Alguns minutos depois, eu já percebia que os olhares começavam a se tornar longos. Tinha ouvido falar que os brasileiros mais moreninhos fazem o maior sucesso em países do norte da Europa, como a Finlândia, a Suécia, enfim. Mas ali, nas Ilhas Faro, eu constatei que o sucesso era imediato. Impressionante. Algumas semanas depois, eu já estava aqui no Brasil, quando eu recebi a notícia de que o Robson tinha se casado e ia ser pai. Ele não falava nem inglês, nem faroense, e a mulher dele tampouco falava português, mas, já dizia o poeta, tudo vale a pena quando a alma não é pequena.